Nesse domingo, nós estamos iniciando uma nova série, agora baseada na primeira carta de João. E nós vamos iniciar lendo o texto que está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E esse é o tema de toda a série. Nós vamos estar estudando João, tendo essa frase, essa sentença preciosa como o nosso tema, para que a nossa alegria seja completa. Esse é o objetivo da carta, dentro daquilo que ele coloca. E, sem dúvida, mais do que nunca, nós estamos precisando de alegria. Todos nós estamos aqui, nós precisamos de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você que está nos assistindo, você também tem a mesma necessidade. Nós precisamos de alegria. Mas verdadeira alegria, aquela alegria que vem de Deus, aquela alegria que está firmada em quem Deus é e naquilo que Deus faz. Porque nós vivemos numa sociedade, num mundo, onde existe essa alegria fabricada, essa alegria superficial, essa alegria que depende de nós estarmos num determinado lugar, essa alegria que depende às vezes até da roupa que eu estou vestindo, daquilo que eu estou comendo ou bebendo, enfim. É uma alegria que ela não resiste ao final de semana. Aliás, essa é uma das razões que nós aqui na Igreja Granada temos olhado para esse culto do domingo à noite, com um carinho muito grande. Temos o culto pela manhã, graças a Deus já tivemos, foi muito gostoso, bastante gente, tem sido maravilhoso, mas nós olhamos para esse culto pensando na necessidade, porque as pesquisas elas mostram que o final do domingo é o momento mais depressivo da semana. E por que é o momento mais depressivo? Exatamente por isso. É aquele momento onde todos os subterfúgios para se criar alegria, manter a alegria já foram usados, Já veio a sexta-feira, e o sábado, e o domingo, E a praia, e a música, e o show, etc. Mas agora tudo isso está indo para o final. E a maioria sabe que não é nem uma boa ideia beber, porque amanhã todo mundo tem que trabalhar. E é nesse momento onde as pessoas elas vão vendo que os seus recursos para a alegria estão indo embora e que amanhã tem que enfrentar o dia a dia. Então, o coração muitas vezes se entristece, deprime. Por isso que é excelente o que você está fazendo, o que você está fazendo aí de casa, acompanhando ao vivo este culto, porque é agora, no final do domingo, que nós olhamos para Deus. Deus que é a fonte da alegria, Deus que é a nossa grande alegria. E é isso que nós temos hoje para ouvir aqui através de 1 João, para que a nossa alegria seja completa. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito de João. Quem foi ele? João, ele foi o discípulo mais novo entre os demais discípulos. Era o jovem, não era adolescente, como alguns às vezes imaginam. Possivelmente ele já tinha 20 e alguns anos, 20 e poucos, mas ainda não tinha chegado à idade da maioridade, naquela cultura que seriam os 33 anos. Então ele ainda não estava nesse nível, era jovem. E é interessante que Jesus dava um cuidado especial para ele. Em algumas ocasiões do Evangelho, foram chaves, cenas importantes, Jesus chama os discípulos e chama João.
Lembra daquele dia? Jesus assentado à mesa e Jesus conversando, e os discípulos ficaram curiosos sobre alguma coisa e pediram para João perguntar, e João reclinou no peito de Jesus e fez a pergunta, certo? Coisa de jovem, coisa de intimidade. E a gente fica pensando, por que Jesus convidou alguém tão jovem para participar de algo tão grandioso? E a resposta em si já traz conforto e já traz estímulo para mim e você. A resposta é que Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê aquilo que nós estamos vendo, Ele vê a obra completa. Ele olha para nós e Ele vê aquilo que Ele tem desenhado no coração para nós. Ele olha para nós e Ele vê o potencial que Ele nos deu. Ele olha para você, olha para mim, e Ele vê já a história que Ele escreveu. Isso já é algo para nós guardarmos. Porque qual que é o grande problema hoje? O grande problema é que nós vivemos numa sociedade que nos esmaga. E não só a sociedade, Jesus Cristo disse, que Ele é o bom pastor veio dar a vida pelas ovelhas, mas Ele nos adverte contra o inimigo, que Ele diz que é o ladrão, que vem roubar, vem matar e vem destruir. E é isso que nós vivemos nessa engrenagem do mundo moderno, um sistema que tenta nos colocar para baixo, fazer com que nós nos sintamos como se nós não fôssemos nada e etc. E qual que é o problema? O problema é quando nós acreditamos nisso, é quando nós começamos a pensar que não, esse realmente é verdade. O problema é quando nós começamos a acreditar nos nossos olhos. Não é assim que acontece? A gente começa a olhar no espelho e o tempo vai passando, e daí a pouco você percebe, não dá mais para esconder, que o tempo está passando. E nós ficamos, às vezes, limitados, sofremos. Mas vamos aprender essa primeira lição. Deus, Ele olha para você, e Ele vê não aquilo que o espelho mostra, Ele vê não aquilo que você acha de si mesmo, Ele vê o que Ele tem planejado para a sua vida. É por isso que Deus diz, os meus pensamentos não são os seus, a minha percepção, a minha compreensão da vida não é a sua. Nós aprendemos isso do profeta Isaías, como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos, meus caminhos mais altos. O Senhor também nos ensina a não caminharmos baseado naquilo que nós vemos, porque o que nós vemos é passageiro, o que nós não vemos é eterno. Nós vemos a aparência, Deus vê o coração. Então coloca isso na mente, se encha de entusiasmo e comece a ver a sua vida, não baseado na sua percepção, mas baseado no seu relacionamento com Deus. E aplicando isso aqui para João é muito interessante, porque João, no início da história ali com os discípulos, ele era o mais novo, quem sabe pela idade um pouco mais imaturo, aquele que necessariamente prestava atenção no que os demais estavam falando, mas o tempo passa. E agora, quando nós estamos lendo a carta de João, nós estamos lendo o texto escrito por um ancião, por um João já idoso. Aqui o texto, João escreveu, na verdade, o Evangelho de João, as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro do Apocalipse. E isso ele escreveu por volta do ano 90 da era cristã. Em outras palavras, aqui você já está vendo João como o idoso. Se lá ele era o mais novinho, agora ele é o grande líder da igreja, um dos grandes líderes da igreja, o último apóstolo remanescente dos 12, o pastor dos pastores, o líder que foi usado por Deus ali naquela virada de século. Ele foi uma pessoa muito importante. É maravilhoso isso, nós aprendermos. Deus, Ele conhece a nossa história completa. Então não despreze a si mesmo, mas aprenda, exercite, olhar a sua vida a partir das promessas que Deus faz, olhar você mesmo a sua vida a partir daquilo que Deus diz a respeito de você e da vida. João,
ele escreveu o Evangelho de João. E é interessante, né? Quando você lê um livro, é uma pergunta saudável e sábia, você perguntar qual que é o objetivo desse livro, qual que é o tema principal, qual que é o alvo do autor. E no caso do Evangelho de João, o objetivo do livro, você pode apenas ouvir, está lá em João capítulo 20, do Evangelho de João, versículos 30 e 31, onde o apóstolo João escreve: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João, é mostrar para as pessoas o caminho da salvação, é dar a eles a informação necessária para que eles possam crer em Jesus, crer que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador, e crendo ter vida. Não é coincidência que o Evangelho de João, ele é muito usado no trabalho de evangelização. Eu me lembro quando eu era criança, naquela época, nós recebíamos caixas e caixas do Evangelho de João, um livretinho apenas com o Evangelho de João, distribuíamos, porque esse é o centro. Ou seja, é em João que a gente encontra o famoso João, evidente, 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, qual que é o objetivo de 1 João? O objetivo de 1 João você vai encontrar no capítulo 5 da carta, versículo 13. Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Olha só, o Evangelho de João é mostrar o caminho. Agora a primeira carta, João já está escrevendo para as pessoas que encontraram o caminho. Ele está escrevendo para a igreja. E ele está escrevendo com um objetivo. Eu estou escrevendo para você saber que você tem a vida eterna. Em outras palavras, eu estou escrevendo para que você saiba, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha certeza e paz no coração em relação à sua salvação. E é por isso que nós pegamos aquela primeira frase do texto lido e colocamos como tema da nossa série. O que nós vamos aprender tem essa finalidade: nos ajudar para que a nossa alegria seja completa. Você deve se lembrar daquele momento quando Jesus ele enviou os discípulos, enviou 2 a 2, e enviou para pregar, e deu a eles poder para curar, expelir demônios. E depois daquela experiência, os discípulos voltaram assim, animados, empolgados, e eles voltaram para Jesus e dando relatório, falando: Senhor, nós curamos, fizemos, os demônios, a gente dava ordem, eles iam embora e tal. E Jesus falou: olha, eu vi tudo isso, mas você deve estar alegre, não porque os demônios obedecem vocês. Vocês devem estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outras palavras, é o próprio Jesus que ressoa aqui aquilo que ele inspirou através do Espírito Santo João. É o próprio Senhor Jesus que afirma o grande motivo de alegria, o maior motivo de alegria que um ser humano pode ter é saber que ele é salvo. É saber que o nome dele está escrito no livro da vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta passar uma vida e ter tanta coisa, e ter milhões e bilhões e não sei o quê, e perder a sua alma? O que adianta viver na vida e não conhecer Jesus Cristo, que é o verbo da vida? O objetivo aqui de João, então, é que tenhamos certeza da salvação. Eu, quando era adolescente, confesso que essa era uma coisa que ficava ali na minha cabeça. Muitas vezes
me guiava, como muitos, né, pela emoção. Então, às vezes eu ia numa reunião e me sentia emocionado e chorava e ia à frente. Aí daí no outro dia eu já ia trabalhar e a última coisa que eu tinha era a emoção. E eu ficava preocupado, mas será que foi de verdade? Será que não foi? Eu sou salvo, eu não sou e tal. E ainda tem esse povo que não entende a Bíblia e fica falando que não, você pode perder a sua salvação se você não fizer certinho. Isso é conversa de religioso, né? Que diz, não, a minha salvação depende da minha performance, daquilo que eu faço, certo? Mas alguém me disse o seguinte, olha, 1 João, ele tem esse objetivo, te ajudar a ter certeza da sua salvação. E eu não sei quantas vezes eu li 1 João, e eu li, eu reli. Foi uma benção para mim. E eu me lembro do dia em que o Hugo, né, meu filho, chegou para mim e falou, papai, me sugere aí um livro da Bíblia para eu ler, para eu estudar. Aí eu falei, um livro que me ajudou muito quando eu tinha a sua idade era a primeira carta de João. Ela tem esse objetivo, você podia ler. E depois que ele partiu, foi para a glória, Deus o chamou, mexendo nas suas anotações, eu tenho todo esse material guardado com muito carinho, eu achei em um dos cadernos as anotações que ele fez em 1 João. Anotações de um adolescente, né? Não tem o livro todo, mas boa parte. E eu falei, que maravilhoso, né? Que maravilhoso poder ver o entendimento que ele teve da primeira carta de João. Eu amava e amo ainda meu filho, né? Porque o relacionamento ainda continua, é eterno. E da mesma forma que eu indiquei a carta de João para ele, eu continuo indicando para as pessoas que eu amo. É por isso que eu estou indicando para vocês, para você que está assistindo aí, é por isso que nós estamos olhando. Mas vamos agora então olhar para o texto. E para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos assimilar essa verdade, que Jesus é o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Olha só como que João ele inicia aqui a sua carta. Ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Se você tem aí uma boa memória, possivelmente, quando você lê essas duas palavras, né, João escrevendo o que era desde o princípio e o verbo, o que vem na nossa mente? O início do Evangelho de João, quando ele inicia da mesma forma, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E lá no versículo 14 do mesmo capítulo, ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando você lê 1 João, possivelmente a sua mente também vem um outro versículo, um outro livro, porque essa foi a ideia de João, quando ele iniciou com essa expressão, no princípio. Gênesis capítulo 1, o início da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo isso que acontece logo no início do livro, não é uma coincidência, não, é um recurso de linguagem, um recurso aí de sabedoria dado pelo Espírito Santo, onde a mensagem de João é falar, olha, eu estou falando de Cristo, eu estou falando do próprio Deus, aquele que está no princípio, aquele que é a fonte da vida. E a palavra verbo, aqui é interessante, porque a palavra grega aqui, a palavra logos, ela pode ser traduzida como palavra, né? Lá no capítulo 17, quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ali, a palavra é a mesma, é o logos. Ou seja, Jesus está falando, ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra na qual nós somos santificados. Mas foi muito interessante que quando você vê o início do Evangelho de João, a gente percebe João, como eu falei, João agora já estava com 90 anos. Ele já não estava mais em Jerusalém, Israel, ele estava lá na região que hoje é a Turquia, né? A Ásia Menor. Ele já estava num contexto grego.
O templo de Jerusalém já tinha sido destruído, Jerusalém tinha sido destruída já no ano 70. Ou seja, ele está escrevendo 20 anos depois que Jerusalém foi arrasada. E ela foi arrasada por quê? Porque, você sabe, né? Ou seja, a cultura da época, ela não valorizava em nada a cultura judaica. Então não adiantava ele chegar lá entre os gregos, pessoas com a mentalidade grega, cultura grega, e começar a falar em profecia, em falar em genealogia, provar que Jesus é descendente de Davi, ou falar que, olha, ele cumpriu a profecia tal, igual Mateus. Ele teve que encontrar um outro ponto de conexão. E o que ele faz aqui é fantástico, porque ele usa os elementos da cultura. Agora, o que eu acho muito, assim, extraordinariamente maravilhoso, é pensar com quem João aprendeu a fazer isso. Quem que foi o professor de João? Resposta simples: Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, através daquilo que Jesus faz com a pessoa de João, para mim diz muito sobre como é que nós podemos e devemos abordar questões culturais. Nós estamos aqui em Miami, estamos conectados com muitas pessoas que estão aí no Brasil, né? Somos uma grande família, outros lugares do mundo também, mas para nós que chegamos para cá, é um desafio. Nós não estamos mais no nosso país, a cultura já não é mais a mesma. Como nós podemos comunicar o Evangelho? Para mim é maravilhoso olhar para João e saber que Jesus, ele é o mestre, é aquele que nos ensina a lidar com essas diferenças. Mas João, o que ele faz? Ele chega naquele contexto e ele sabe que vai ter que fazer diferente. Não adianta querer falar de profecia, não adianta querer mostrar o Antigo Testamento e falar que olha, mas ele percebe a filosofia. E ele identifica esse princípio do Logos. É claro, diferentes autores e escolas vão dar nuances diferentes desse conceito filosófico, mas a grosso modo, basicamente, o Logos era aquele elemento que fazia a ligação entre Deus, o Criador, e a criação. Na cabeça de João, é fácil ligar isso com Jesus, porque Jesus é quem faz essa ligação entre o Criador e nós. Ele é o caminho, como ele mesmo já havia escrito, né? Mas o Logos também era aquele elemento que dava estrutura, que estruturava toda a realidade. E para João, mais uma vez, ele falou: Jesus é o Logos, é o Logos, é o Verbo. Só que ele foi ousado, porque para o grego, Deus era um ser estático, santo, puro, perfeito, e o mundo era corrompido, né? Aquela história platônica que acabou entrando, às vezes, na cabeça do cristianismo depois, e tem muita gente que faz essa diferença, né, de matéria e espírito, mas quando você lê na Escritura, a Bíblia nos fala de um todo, né? De um todo. E João, ele disse, Jesus é o Verbo e ele criou a matéria. Então, ele foi criativo. Ele usou os elementos da cultura e, ao mesmo tempo, ele foi revolucionário. Mas vamos pensar nisso. Quando ele fala que Jesus, ele é o Verbo, Jesus, primeiro, é aquele que comunica. Nós nos achegamos a Deus através de Jesus. Jesus é Deus que vem e assume a forma humana. Ele nasce, ele vive, ele experimenta todas as coisas. E, como Hebreus vai nos dizer, é exatamente por isso que ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe... Ele já caminhou, ele já usou os nossos sapatos, ele sabe o que é ser seres humanos, o que nós sabemos. Então ele se comunica. Mas Jesus, presta bem atenção, Jesus é aquele que dá estrutura a tudo que existe, é ele que organiza tudo que existe. E o que isso implica? Isso implica no fato de que todas as leis da física, da química, quântica, seja o que for, que já foi descoberto, que não foi descoberto, tudo isso existe e funciona, porque Jesus, ele está no centro de tudo isso.
É Ele que organiza todas as coisas. É Ele que organiza o relacionamento dos átomos e das menores partículas. É Ele que organiza os astros e é Ele que estrutura cada um de nós. O ser humano, ele só consegue ser pleno. O ser humano, ele só consegue experimentar alegria completa com Jesus. Porque essa é a nossa estrutura. Foi dessa maneira que Deus nos criou. Deus, ele não nos criou para sermos seres totalmente independentes e alheios a Ele. Não, Ele nos criou para vivermos envolvidos pela Sua presença, cheios da Sua presença, literalmente moradias de Deus. Nós fomos criados para vivermos estruturados, organizados, governados por Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando ele diz que Jesus estava desde o princípio e que Ele é o verbo da vida, Ele está trazendo à mente todos esses conceitos. Mas uma coisa maravilhosa aqui, olha só como ele fala no início. Ele diz, o que era desde o princípio? Ou seja, quando fala, no princípio Deus criou o céu e a terra, no princípio era o verbo, ele está falando da eternidade. Então quando ele diz, o que era desde o princípio, ou seja, Jesus, o próprio Deus, que é eterno, de eternidade a eternidade. O que era desde o princípio, mas o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que João está falando, essa é a mensagem. Ele está falando, olha, nós vimos, isso é verdade, verdade concreta, verdade apalpável. Nós vimos, nós ouvimos. Ele diz lá em João, o verbo se fez carne. E agora ele está falando, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, as nossas mãos tocaram o Senhor Jesus Cristo. Gente, eu creio que nós precisamos retirar dessa expressão, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos tomar posse e compreender isso no nosso coração, que quando nós falamos de Jesus, quando nós estamos lendo esses textos, nós não estamos falando de lenda, nós não estamos falando de divagação, nós estamos falando de um fato concreto, nós estamos falando de algo real, nós estamos falando em algo que é verdade, e a verdade não depende da minha opinião, a verdade é concreta. O mundo tem esse aspecto. Nós vivemos numa época onde crer em Cristo é algo difícil. Vivemos numa época onde as pessoas, elas tentam trabalhar o conceito de verdade como sendo algo filosófico, e é algo que depende da opinião. A sua verdade é a sua verdade, mas a minha verdade é a minha verdade, a verdade do outro é assim por diante. É relativa, cada um tem a sua opinião, e muitas vezes nós vamos nos deixando sufocar com isso, e vamos nos encolhendo. E quantos lugares onde você lê a Bíblia em público parece uma ofensa, andar com uma camiseta com um demônio desenhado, ou um palavrão, ou um gesto obsceno é normal, tatuar um gesto obsceno na testa, um palavrão, é normal, é a sua verdade, o seu estilo. Mas abrir a Bíblia, ler a Bíblia, falar de Deus, que ofensa, você é uma pessoa radical. Mas olha só, ele diz o que nós vimos, nós contemplamos com o verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e temos visto, e delas damos testemunho, e vô-los anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai, e foi manifestada. Olha só, quando nós falamos de verdade, nós não estamos falando de um conceito filosófico.
Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de uma pessoa. É interessante quando Jesus ele estava diante de Pilatos. E Pilatos achando que ele tinha autoridade sobre Jesus, e ele interrogando, e Jesus em silêncio. E depois de muito falar, Pilatos pergunta, mas me fale alguma coisa de você, etc, etc. E Jesus ele fala que eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos ironiza e fala, com sarcasmo, mas o que é a verdade? Isso está no texto de João, e é interessante que no livro de João, capítulos antes, Jesus Cristo ele define verdade. E ele define verdade não como conceito, mas como pessoa. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse é o aspecto concreto que nós devemos assumir para que a nossa alegria seja completa, para que a gente não embarque na loucura desse mundo. Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho. É o caminho que nos liga ao Pai. É o caminho pelo qual nós devemos andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós vivemos num mundo onde tanta loucura. E eu não estou aqui para criticar ninguém, para falar de ninguém, Aqui em Granada, o que nós estamos aqui é gritando, todo mundo pertence aqui. Everybody belongs here. Todo mundo tem lugar. Granada é o lugar para todo mundo. E nós abraçamos todo mundo e pegamos cada pessoa e ajudamos a pessoa a se conectar com Deus. E daí é ela e Deus. Então nós não estamos aqui para criticar, mas esse mundo é louco. Esses dias eu li a respeito de um rapaz que ele começou, rapaz saudável, fisicamente pelo menos, saudável, e ele começou a dizer, não, meu caminho é diferente, eu não sou só um ser humano, eu sou uma máquina, eu sou um robô, E ele teve a capacidade de amputar um braço sadio para colocar um braço mecânico. Só um exemplo, nem vamos começar a falar sobre isso, porque o mundo é louco. Jesus ele está falando, eu sou o caminho, eu sou o modelo. Aquilo que destoa de Jesus é algo que precisa ser corrigido. Jesus é o modelo, é a estatura do varão perfeito. Você quer saber o que é um ser humano perfeito? Olha para Jesus. Mas as pessoas falam, não, mas isso aí depende a opinião, Mas Jesus diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade é um ser, a verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Deus. Com Deus nós não temos relativismo, com Deus nós temos perfeição. Com Deus nós não temos relativismo, mas com Deus nós temos graça e misericórdia. Ele é o Criador. É maravilhoso quando nós cremos e entendemos que Ele é o Criador, alguém me criou, e esse alguém é Deus. E quem é Deus? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em sabedoria, Ele é perfeito em justiça, Ele é perfeito em santidade, Ele é perfeito, Ele é Deus. Que bom saber que eu fui criado por esse Deus. E se na minha vida, como ser humano, vivendo nesse mundo, há tantos conflitos, há tantas confusões e tantas coisas que causam dores internas e dores nos outros, quem é que vai resolver isso? É o Criador. Ele tem o projeto na sua mente, Ele sabe quem eu sou, Jesus sabe quem eu sou. E é Ele que, olhando para Cristo, o homem perfeito, Ele vai ajustando a nossa vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a própria vida. E é interessante, quando você pensa em Jesus como a vida, que não é simplesmente a vida num sentido figurado, de, sei lá, Ele é a vida porque Ele dá um significado. Não a vida, vida. Você está vivo? Você está vivo é porque Deus está fazendo com que você esteja vivo.
A vida faz parte de Deus, é Deus que nos mantém vivos. E tudo mais que existe é vivo porque Deus é quem mantém a vida. Vida jamais pode ser criada em laboratório. Há algumas teorias, lá do século XVIII, lá do início, quando começaram a falar em evolução, pela falta de conhecimento, chegaram alguns cientistas, enganaram umas gerações com essa conversa. Falaram em geração espontânea da vida. Não, a vida, ela surgiu espontaneamente. Quando a gente vai ler os experimentos que eles faziam, vontade de chorar. Eles provaram cientificamente naquela época e fizeram com que pessoas acreditassem. E eles provaram que a vida gera espontaneamente. Eles pegaram uma banana, colocavam num vidro, fechavam e ficavam observando. E daí a pouco o que aparecia? Um tipo diferente de vida. Aparecia fungos, aparecia não sei o quê. Só depois que eles foram, a ciência desenvolveu, vieram os grandes microscópios, aí caiu a ficha. Não é que a vida, na verdade eles não sabiam que existiam ali seres microscópicos, bactérias e tudo mais. É um exemplo antigo, a gente olha e dá risada. Mas quanta tolice hoje tem sido propagada, e as pessoas, por estarem ouvindo teorias novas e coisas, elas no seu coração, elas insistem em se apegar a essas coisas, para não usufruir Deus, para não se render a Deus. Sim, porque tem esse processo. A partir do momento que eu creio que Ele é o Criador, eu sou criatura, e que a verdade não é uma pessoa, é um ser, e que a vida... a situação muda. Aquela minha sensação de autonomia, de que não, eu me defino, eu sou quem eu... Não, eu sou um projeto, eu sou criado, eu sou amado. Existe alguém a quem eu devo me submeter. Mas João, ele fala de Jesus que é o verbo da vida. E o que temos visto e ouvido e anunciamos para vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. O que João aqui está colocando é isso. Adiante de tudo isso, eu estou falando isso para que você tenha comunhão com Jesus, para que você tenha comunhão conosco, e nós tenhamos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Falar que Jesus é o caminho, falar que Ele é a verdade, falar que Ele é a vida, apontar Deus como o alfa e o ômega, o Deus que é de eternidade e a eternidade. Essa é a maior descoberta que um ser humano pode ter. E depois de ter essa grande descoberta, a melhor coisa que ele pode fazer é caminhar e se jogar nos braços de Deus. É não perder mais tempo nessa vida, correndo atrás da ponta, para onde o nariz está apontando. É parar de viver mergulhado nas próprias teorias, mas se render a Deus. Clamar por Deus. Essa é a melhor experiência que um ser humano pode ter. É saber que o meu relacionamento com Deus está resolvido. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aprendemos lá no livro de Romanos. Não tem coisa melhor, é o que Jesus falou. Não se alegre por conta das coisas que você está fazendo e todos esses projetos. Se alegre porque você é salvo. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque você conhece Jesus. Jesus é a verdade, é a vida. Se alegre. Aí é que está o grande lance da vida. João está falando, olha, nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos, nós vimos Jesus, nós tocamos o verbo da vida, o Deus que se fez carne, nós tocamos, nós vimos. E tudo isso nós estamos compartilhando para que você creia. E para que você também experimente essa comunhão, essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus. E é a partir do momento que nós mantemos intimidade com Deus, é que nós podemos ter comunhão uns com os outros. Relacionamento é tão importante, né, gente? Tão importante. É a base da saúde. É a base da pirâmide da saúde, né?
Os nutricionistas têm aquela pirâmide que eles põem lá as proteínas e põem os vegetais e as frutas e tal. Atualmente, a base da pirâmide não é um tipo de alimento. A base da pirâmide para a saúde é relacionamento. E a base para relacionamentos saudáveis é Jesus. Porque o principal dos relacionamentos é o meu relacionamento com Deus. A partir do momento que através de Jesus eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu começo a me relacionar melhor comigo mesmo. Porque eu começo a me conhecer, entender quem eu sou, como eu sou amado. A partir do momento que eu tenho relacionamento com Jesus, estou me relacionando melhor comigo mesmo, aí sim, eu consigo me relacionar com o próximo. E essa é a grande aventura da vida. Esse é o grande lance da existência humana. Qual que é o grande lance? É relacionamento. É eu me relacionar com Deus. É eu viver feliz com Deus. É eu me relacionar com as pessoas que Deus coloca ao meu redor. E como instrumento nas mãos de Deus, cada um de nós sermos um instrumento para alcançarmos pessoas que estão fora desse relacionamento. Quantas pessoas nesse exato momento estão chorando, estão sofrendo, estão com angústia no coração, estão com tolices na mente, porque estão vivendo desconectados. Não estão entendendo ou conhecendo a raiz, o alicerce de tudo, que é Deus, o Criador. E muitos às vezes pensam na noção de um Deus, mas não conhecem o Evangelho, e fica sofrendo com esse conceito religioso, de que não, nós temos que nos autopurificar, nos tornarmos pessoas boas, para sermos aceitos, o que é uma loucura, ninguém consegue. O que nós precisamos é do Evangelho que me ensina que eu sou amado. O Evangelho que me ensina que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor. E a ceia, ela celebra exatamente isso. A presença de Jesus conosco, concreta, real. E participando do pão, do vinho, nós trazemos à memória quem Jesus é, aquilo que Ele fez por nós. E a própria mesa, a própria ceia, é um lembrete grande, maravilhoso, que nos mostra que tudo aquilo que nós estamos lendo, tudo aquilo que nós estamos ouvindo, é uma realidade concreta, real. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.